Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com cada um. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã, nesse primeiro dia do mês, e após um encontro de pastores muito abençoado ali em Goiânia. É difícil a gente destacar algumas partes, porque foi muito sobressalente tudo o que nós ouvimos. E pela graça de Deus, nós estivemos ali, e Deus sabia das nossas condições, e Deus ajudou, moveu. E nós sabemos que quando Deus move, Ele move as pessoas, né? Então, que Deus possa retribuir a oração, a ajuda de cada um, a oração, que o profeta diz que a nossa vitória é por causa das orações dos santos, que nos fortalecem. Nós somos necessitados de ouvir das orações de cada um. Eu tenho alguns destaques do encontro, mas eu vou ler a escritura primeiramente, senão pode se estender muito os destaques, e depois nós vamos falar alguma coisinha, algo sobre o encontro, que né, algo que a gente viu Deus atuando ali. Vai ser, a escritura é Hebreus, capítulo 13, versículos 7 ao 9 e versículo 17, que tem a ver sobre pastor, que nós vamos falar sobre ministérios, né? Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 7, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com o alimento que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Oremos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Deus, por estarmos na sua casa, Pai, por estarmos sendo alimentados com a sua palavra, palavras de vida eterna, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, tudo que nós já ouvimos e vamos ouvir, possa ser de benefício para cada um de nós. Que nós saímos daqui, Senhor Deus, fortalecidos. Que nós possamos, Senhor Deus, fazer uma reflexão sobre os dons que o Senhor tem colocado na igreja. Que nós possamos refletir em nossas vidas também, pois nós somos os seus dons manifestos aqui na terra. Nos ajude nesta manhã, tome controle de tudo, como o Senhor já tem controlado, Senhor Deus. Nós nos colocamos em suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Essa escritura, existe palavras que não se deve, ou seja, não se usam mais, né? Sujeição. O profeta diz que a maior dificuldade do ser humano é acreditar no outro ser humano, é obedecer os dons que Deus tem colocado na igreja. E essa palavra sujeição é uma palavra que hoje saiu do vocabulário das pessoas, porque as pessoas pensam que sujeitar é ser inferior a outra pessoa. Sujeição, eles acham que é você ser humilhado,
ou se humilhar perante a pessoa. E a arma do diabo é fazer com que os dons de Deus sejam desacreditados pela sociedade. Hoje, quando se fala de um pastor, já vem vários sinônimos negativos desse pastor. Quando se fala de um cristão, é um meio pejorativo hoje, quando se refere a cristianismo. Então o inimigo está fazendo com que os dons da igreja fiquem desacreditados, para que ele possa ter vitória. Mas eu quero dar uns destaques sobre o encontro. E nós ouvimos, eu acho que foi na quinta-feira ou na quarta-feira à noite, o pastor Joaquim falando sobre, no programa de rádio, ele disse que lá atrás, primeiro houve a morte natural e depois a morte espiritual. Porque Jesus foi, quando ele foi lá embaixo, ele condenou aqueles que tinham sido rebeldes. E quando Jesus condena, é morte. Então, primeiro houve que a morte natural do corpo, e depois a morte espiritual dos que se rebelaram. E ele diz que hoje, nesta era em que nós vivemos, nesse tempo, é primeiro a morte espiritual. E você sabe o que é a morte espiritual? É perder a revelação. É perder a revelação e você não se encontrar dentro da Escritura. Como que uma pessoa vai se encontrar na Escritura se você não tem quem indica a Escritura? E quem é que mostra a Escritura? É o profeta da era. Então a morte espiritual, ela vem o quê? A pessoa perde a revelação, ela não identifica mais quem é o homem de Deus, os dons de Deus, e ela começa a condenar. É o juízo de Deus caindo sobre essas pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus. E depois vem a morte natural. Igual o pastor Adil disse, né, sobre que tem o salvo comum, tem a noiva e tem os judeus. A gente não pode, eu sempre digo na igreja, eu não condeno ninguém. A única coisa que eu falo, a pessoa está num caminho perigoso. Ela está num caminho perigoso. Agora, o que vai ser o futuro dela, não sei dizer. Mas nós sabemos o que a palavra fala. Isso serve para me alertar a mim. Porque quando eu quero aplicar a palavra em outro ser humano, ela perde o efeito de vida. Quando você quer fazer uma pessoa ser como você crê, você mata ela. Porque Deus trata individualmente com cada pessoa. Cada um tem uma trajetória. Cada um tem que ter suas experiências. Então a gente não sabe. Não tem como saber quem são os salvos comuns ou não. Mas eu digo, as suas atitudes te colocam numa situação perigosa. É só isso. Então ali nós ouvimos isso aí, que lá foi a morte natural e depois a morte espiritual. E hoje é a morte espiritual e depois a morte natural. E é o que nós temos visto. Um espírito maligno, ele diz que ele é inofensível, ou quase que inofensível, se não tiver quem usar. No milênio, o diabo não será destruído ainda, né? Satanás. Mas ele não terá quem usar. Ficará inofensivo. Então, você quer ficar livre? A pessoa quer ficar livre desses espíritos do mal? Se encha do bem. E esse mal não terá como aproximar de você. E também um outro destaque, que foi, eu acho que foi a mensagem que nós ouvimos, o Éden satânico, que o grande mal da era, por que essa era é uma das eras
profeta diz, a era mais traiçoeira que existe. Ele diz que essa é uma era mais traiçoeira, porque o inimigo está fazendo com que as pessoas pensem que são cristãs quando não são cristãs. Então esse é o mal da era. A pessoa achar que é salva quando não é salva. Achar que é um filho de Deus quando não é um filho de Deus. O Éden satânico. Então a maior ilusão da era é essa. Pessoas iludidas, achando que estão fazendo certo quando não estão. E quando Deus tira a revelação da pessoa, ela começa a fazer aquilo que ela condenava. Tudo aquilo que ela condenava, ela vai fazer. Então, o grande engano é fazer a pessoa pensar que ela é uma cristã quando não é. E também nós ouvimos que Deus não precisa de intérprete. Deus não precisa que um homem venha estudar ele, venha querer interpretar Deus. E outro assunto que nós ouvimos também foi: a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. Você escolhe a semente que você vai semear. Se você quiser semear abóbora, abacate, seja o que for, você semeia o que você quiser. Só que a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas você colhe o que você semeou. E você vai ser obrigado a colher aquilo lá. Então, tudo que você semeia, você vai plantar, vai colher. E também nós ouvimos sobre murmuração. Como é que começa a murmuração? Primeiro vem o descontentamento, depois vem uma decepção, depois vem a murmuração, e depois a pessoa, ela desvia-se completamente. Também questão do olhar. Nós não podemos controlar o primeiro olhar. Quando você olha, nós estamos aqui, eu olho à frente, eu vejo a todos. Mas a questão é, o que eu vou fazer após o primeiro olhar? O primeiro olhar eu não controlo, mas as atitudes eu posso controlar. Quando você vê algo que não deve se olhar, você olhou, viu, vira o olho rapidamente, para que você não fixe naquilo lá. Porque a partir do momento que você fixar o seu olho, algo vai ocorrer com você. Balaão sabia desse segredo, e Balaão tentou o exército de Israel. Ele colocou aquelas mulheres seminuas para dançar na frente do exército, e eles olharam e continuaram olhando. E a atitude deles foi porque eles continuaram olhando naquilo que não deveria olhar. Então, quando nós olhamos algo, enxergamos algo que nós não devemos ver, você imediatamente desvia o seu olhar para a cruz, que é o único lugar que nós temos que ficar com nossas vistas fixas, para que não haja uma decepção nas nossas vidas. Também o pastor Adil, no domingo, pela manhã, o senhor disse algo muito importante, que se uma pessoa fala conforme a palavra, a Bíblia, ela nunca vai ter que voltar atrás para se consertar. Não sei se o senhor lembra disso. Se você fala e age conforme a palavra, você nunca vai ter que fazer conserto na sua vida. Você nunca vai ter que voltar atrás para se consertar. Reajustar nada. Então fique com a palavra, fale a palavra, viva a palavra. Seja a palavra. E você não tem que voltar atrás para consertar nada. Talvez você não seja bem entendido, mas uma coisa é certa, o caminho é correto. Também ele disse que a mensagem é Jesus Cristo,
o mesmo ontem e hoje eternamente. A mensagem: perdão não é perdão, a não ser que a pessoa receba aquilo como perdão. Se você recebe perdão, você tem perdão. Se você recebeu, você tem perdão, você pode dar perdão. Uma pessoa que não perdoa é porque ela não recebeu perdão. Uma pessoa que não tem misericórdia é porque ela não recebeu misericórdia. Uma pessoa que não tem amor para expressar é porque ela não recebeu amor. Mas quando nós recebemos perdão, nós somos portadores do perdão. E nós damos perdão para todos. Não somente para aqueles que são nossos amigos, mas o perdão verdadeiro, cristão, é perdoar aquele que nos persegue, que fala mal da gente. Isso é perdão. Perdoar o rebelde, o perseguidor, orar por ele. Então, se nós temos recebido perdão, então nós vamos dar perdão. E foi muito bom esse encontro. Nós tivemos a mensagem que foi distribuída: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus. E se você estiver revestido, nada te atingirá. Aqui não há armadura que tem falhas, que tem buraco. Você é todo revestido. E nessa mensagem, o profeta fala sobre o exército, sobre pastor. E ele diz assim no parágrafo 76. Diz: Deus fortaleceu o seu exército. Nós somos o exército de Deus. E Deus nos fortaleceu. Para fortalecer um exército, tem que dar um armamento bom. O melhor que existe. O profeta diz que, eu acho que é nessa mensagem também que ele fala sobre os espiões, de que tem alguém te observando, tentando descobrir o armamento. Mas ele diz que Deus deu ao seu exército, Deus fortaleceu o seu exército. Você está fortalecido. Às vezes você olha para você e você não vê isso. Por quê? Porque você está olhando para você. Olha no habitante que está em você. Olha naquilo que está em você. Ele diz: com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores e pastores. Olha como Deus fortalece a sua igreja. Se você não tem apóstolo, se você não tem profeta, se você não tem pastor, você está fraco. Você está fraco. O que ele fez, o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, ouçam. Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? O que são os ofícios da igreja? Porque o próprio Deus estabeleceu esses ofícios. Deus que estabeleceu. Esses ofícios da igreja são as vestimentas de Deus. Os ofícios da igreja são as vestimentas de Deus. Vestimenta interior, um apóstolo, um profeta, um vidente, provendo, até mesmo antes de Satanás chegar a isto. Deus já sabe os passos de Satanás. E às vezes você ouve um sermão, ouve uma mensagem, você não entende por que aquilo lá. Mas Deus já está dando para você a receita para derrotar Satanás. A estratégia de guerra, para vencer a guerra, é você estar à frente do seu opositor. Deus não está adiantado nem atrasado, Deus está em dia. Mas ele, sabendo o amanhã, ele já te equipa com aquilo que vai vir amanhã para você. Então, provendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto. Realmente diz isto. O que é isto? Deus vestindo sua igreja.
Esses ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, ensinadores, evangelista, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, ou o Espírito de Deus, e Deus está operando através do homem. Ofício. A mensagem nova, revestivos de toda a armadura de Deus, parágrafo 76. Então, anula os ofícios de Deus. Vai estar nu. Sem nada. Sem proteção. E o que acontece? O que acontece? Na mensagem comunhão, é a de Goiânia, porque tem a de Goiânia e da Voz de Deus. O profeta diz sobre as 3 doutrinas essenciais. Ele diz assim: agora nós temos 3 ordens divinas físicas deixadas a nós. Uma delas é a comunhão, lava-pés, batismo na água. São as únicas 3 coisas, e isto é perfeição das 3. Estas são as coisas, essas são as únicas ordens que temos. Se vocês caminharem qualquer coisa cegamente, vocês não sabem onde, o que estão fazendo. Vocês nem podem ter confiança se não souberem o que estão fazendo. No entanto, vocês devem compreender que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo isso. Por que o batismo, por que a Santa Ceia, por que o lava-pés? Por que nós estamos fazendo isso? O profeta diz assim, ó: vocês não tomam a ceia do Senhor por uma tradição. Eu não estou tomando a ceia do Senhor porque meu pai tomava, porque a minha mãe toma, ou porque alguém vai pensar mal de mim, ou para agradar o pastor. Ah, se o pastor não viu na fila, ele vai ficar chateado. Ou o meu irmão vai... Não, não é por isso. Olha por que nós tomamos a ceia. Tradição é isso. É um costume. Você nem sabe o que significa o pão, o vinho. Você não sabe o que aconteceu na cruz. Vocês a tomam porque o amor de Deus está em vossos corações. O amor de Deus está no seu coração. Por que você está aqui? Porque o amor de Deus está no seu coração. E quando o amor de Deus está no coração, você não quer desagradar aquele que você ama. Então, o amor de Deus está no seu coração. E você está expressando esse amor. Você está expressando. Guardando os mandamentos de Deus. Vê? O jovem que vai batizar hoje, vê? Você vai batizar porque o amor de Deus está em você. É o amor de Deus. Imagine o amor de Deus, essa amplitude. Difícil seria explicar o amor de Deus. É por isso que vocês tomam a ceia. Então, se vocês não a tomam com sinceridade, ela é apenas uma tradição. Bem, nós tomamos porque nossa igreja observa a comunhão, ou até uma vez a cada domingo, uma vez por mês, ou 2 vezes ao ano. E você diz, bem, é minha vez, eu vou lá. Então toma a comunhão. Ora, isso é apenas mau cheiro perante Deus. Vê, isso é apenas uma tradição. Mesmo como qualquer outra coisa, você tem que ser sincero. Seja sincero em tudo que você faz. Tenha sinceridade. Deus quer a profundeza do seu coração. Você se lembra? O próprio Deus que o trouxe aqui para a terra é aquele que você está servindo aqui na terra. Vê? Você está fazendo isso porque ele disse assim, porque a sua ordem, você o ama e você quer agradá-lo. É uma força. Você sabe que o cristão,
Se ele fechar o olho assim, ele chega na igreja com o olho fechado. Que tem uma força que impulsiona você para estar na casa de Deus. Às vezes, acontece tantas coisas, tantos problemas, tanta dificuldade, é problema aqui, o ônibus atrás, é aqui, lá. Mas você está com aquele propósito sincero de estar na casa de Deus, que você nem observa aquilo. Você chega na porta da igreja, você bate aquele pó dos problemas, deixa lá fora, você entra aqui, esqueceu tudo. Aí você adora a Deus. Aí você adora a Deus. Aí você sai, você diz, problema vem, já estou preparado, pode vir, pode vir. Eu estou fortalecido. Eu estou forte. A armadura de Deus está revestida em mim. E nada pode penetrar essa armadura. Então, que nessa mensagem também, o profeta diz assim, aqui é estudos, tá? Mas ela é mensagens, é que eu que gosto de fazer o livrinho desse jeito, para me ficar mais fácil para me ler. A mensagem é pergunta e resposta da voz de Deus, pergunta número 3, parágrafo 25. Diz assim, irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens. Nós não cremos que você faria isso se não fosse para eles pregarem. O profeta diz, a partir do parágrafo 204, a pergunta é 25, parágrafo 204. Ele diz, misericórdia, irmão, irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto, não. Cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entra no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. É a vestimenta de Deus. É o aperfeiçoamento da igreja. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o evangelho, vê? Eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras, vê? Então há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde e pequena colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha, vê? Então, isto é somente, você sabe o que eu quero dizer, qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o evangelho. E nós ouvimos também no encontro, muitos são chamados, mas poucos pregam o verdadeiro evangelho. Muitos são chamados, poucos pregam o verdadeiro evangelho. Agora, nós ouvimos que um pastor, ele é um dos oficiais, um dom, ungido de Deus. E o profeta diz na mensagem, discernimento de espírito, da voz de Deus, parágrafo número 1. Observe bem. Às vezes as pessoas ouvem, mas não ouvem. Sabia que muitas pessoas ouvem, mas não ouvem? Agora, observe bem o que você está ouvindo. Que aquilo que você está ouvindo e te alertando hoje, pode ser aquilo que vai te condenar amanhã. Ele diz, discernimento de espírito, parágrafo número 1, a mensagem da voz de Deus, tradução da voz de Deus. Sabendo certamente que no dia do juízo, do julgamento, nós seremos trazidos face a face com esta geração, e sendo ministros, nós seremos os juízes. E as pessoas para as quais nós temos falado, as pessoas a quais o seu pastor tem falado,
as suas atitudes para com a palavra, a sua atitude para aquilo que você tem ouvido, a qual nós lhe temos trazido, a sua atitude perante a palavra que o seu pastor tem trazido, pastor Adil de Souza Sena. Ele é o seu pastor, ele tem trazido aquilo, a palavra. Observe você, o que é essa palavra? A sua atitude perante essa palavra determinará o destino eterno delas. A sua atitude perante aquilo que você tem ouvido do seu pastor determinará o seu destino. Portanto, naquele dia, nós seremos juízes a favor ou contra a geração com a qual nós temos pregado. Irmão, a gente lê isso, a gente ouve isso, Deus alertando. É a vestimenta de Deus. Qual é o último ministério da noiva? São apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. E o profeta diz que esses ministérios é para aperfeiçoar a igreja. Para você errar o alvo, você não precisa tirar os 5 ministérios. Tira um só. Tira um só. Tira um desses personagens. O diabo, ele pega a Bíblia e prega a Bíblia. Mas a intenção dele é injetar alguma ou tirar alguma coisa. É assim que ele agiu. É assim que agiu com Eva. É assim que ele agiu com o Senhor Jesus Cristo. E é assim que ele age com os homens. A sua atitude perante o que o seu pastor está te ensinando determinará o seu futuro. Muita atenção. Ouvir é ouvir. Mensagem de discernimento do corpo do Senhor. Parágrafo 31 ao 34. Vocês viram outro dia o artigo de certo cientista e sua investigação? Ele disse, os cigarros não somente causam câncer, mas produzem na pessoa 50% de maior probabilidade de contrair outras enfermidades. E todavia você continua fumando. Faz pouco uma mulher me encontrou, depois de haver pregado contra isto, o mais duro possível. Ela era uma mulher que fumava muito. E ela disse, colocou uma nota escrita em meu bolso e disse, leia isso quando chegar em sua casa. E eu lhe disse, obrigado, a lerei agora mesmo. E tirei a nota e comecei a lê-la. E ela dizia, não é cortês que um ministro fale no púlpito contra o fumo. Você não tem nada a ver com isso. Eu disse, é meu dever falar contra tudo que está errado. É o dever do pregador ensinar tudo à igreja. E nós temos visto isso, né? Deus ajude o pregador que não tenha um discernimento suficiente do que é certo. Tudo está errado. Um pregador que não pode discernir pelo Espírito Santo a necessidade de sua gente? Deus disse, este corpo é templo do Espírito Santo. É templo, é morada. Você tem que zelar do corpo todo. Ah, eu vou cuidar só do espírito, da alma, né? E o corpo? É assim? Não. É morada. Sabe por quê? Aqui fora mostra o que está dentro. É uma projeção.
tem um projetor dentro do seu coração. E ele projeta a imagem que está no seu coração. Sabia que é assim? É um projetor, o coração é um projetor. Então vai projetar aquilo que está no seu coração. Agora você não zela do corpo, vai zelar do espírito, da alma? Não tem como. Então o pastor está preocupado com tudo. Porque ele tem um discernimento e ele tem o quê? Uma ordem, um ofício, um dom de Deus para fazer isso. E ele é a pessoa mais correta para fazer isso, porque Deus estabeleceu ele para fazer isso. Ajudar o seu povo. Mas muitos ouvem e não ouvem. Tem uma história que eles falam de um garoto, que a mãe falava para ele, fala, filho, tudo que eu falo para você, entra no ouvido e sai no outro, parece que você não entende nada que eu falo para você. Aí um dia a mãe dele estava falando, ele tampou o ouvido assim, ó. Aí a mãe perguntou, mas filho, por que você está tampando o ouvido? É para não sair, mãe, para mim entender. Este corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém violar esse templo, eu o destruirei. Devemos pregar contra isto. O problema está em que há muitos pregadores que fumam. Este que é o problema. Eles temem dizer isso na congregação, porque sabem que são culpados também de dar um mau exemplo. O que nós vimos no início? Qual o exemplo você deve seguir? Do seu pastor. Ele é o exemplo da igreja. Ele é o seu exemplo. Tudo que ele trouxer aqui é porque Deus o inspirou para trazer aquilo que você precisa, necessita. A mensagem é perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo número 80. E quem tem maior autoridade? Um anjo no céu ou um anjo no púlpito? Quem tem maior autoridade? Um anjo no céu ou um anjo no púlpito? Paulo disse, se descer um anjo de luz e pregar o evangelho contrário ao que ele tinha ensinado, que seja anátema. E agora? Nos coloca, às vezes pode nos colocar em dificuldade, né? Ah, mas é o homem. É o homem, né? Não podemos mais sujeitar o homem. É? Não é o homem, é o que está no homem. É o que está no homem. Porque é Deus que está no homem. Quando a gente vê, às vezes a gente vê, e o Samuel, um exemplo, Samuel, né? Porque quem governava Israel era Samuel, profeta. Era o profeta que governava Israel, tudo tinha que passar por ele. E aí, Israel olhou o mundo, não soube desviar o olhar, né? Olhou e fixou, e começou a fazer aquela comparação. E aí Israel falou, não, lá tem rei, aqui tem profeta. Não, vamos pegar um rei, um monarca, tem que usar uma coroa. E aí foram falar com Samuel. E Samuel doeu o coração, né? Doeu. Poxa, Samuel falou assim, olha, eu nunca pedi dinheiro para vocês. Nunca fui desleal. E Samuel começou a falar as qualidades dele. Não, mas mesmo assim queremos o rei. E Samuel saiu, foi orar a Deus. E olha, quando o povo rejeitou Samuel, não era Samuel o homem,
Era o ofício que estava no homem. Está vendo? Samuel, não fica triste, não é você, é eu que eles não querem mais. Quando você rejeita o ofício de Deus, não é o homem, é Deus que você está rejeitando. Isso é correto. Então, o anjo ungido com o Espírito Santo, com a palavra, se encontra próximo a Deus, isso é correto. Deixa eu voltar que eu pulei. Qual deles tem maior autoridade? O anjo do céu ou o anjo do púlpito? A maior autoridade está no anjo do púlpito. É. O anjo do púlpito. Paulo disse: se um anjo do céu vier e pregar a você qualquer outro evangelho, além do que já foi pregado, que seja anátema. Então, o anjo ungido com o Espírito Santo e com a palavra se encontra próximo a Deus. E Deus se manifesta através dele. Como que Deus estabeleceu conversar com o homem? Foi através de pássaros, pedra? Não. O povo falou, Deus fale com Moisés, Moisés fala conosco. E o profeta diz que os pastores ungidos de Deus são os repetidores de Deus, do profeta. São homens ungidos. Se há homens ungidos, porque tem um povo ungido. A invasão, a união universal da noiva de Cristo, parágrafo 187. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então você estava em Deus, a palavra. A parte que havia de realizar estava em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para isso. E eu digo a vocês, tal como essa águia reconheceu essa voz, assim também você reconhece o verdadeiro cristão nascido de novo. A voz de Deus falando através da palavra. Quando eles veem isto ungido e vindicado, aos filhos de Deus, reconhece a Deus. Mensagem: a semente não herdará com a palha. Parágrafo 54. Mas a interpretação original desta palavra, aquele que entende minha palavra e crê naquele que me enviou, entende. Entender. A palavra entender significa que você reconheceu, você creu, você sabe que aquilo é verdade, você sabe que aquilo é fundamental. Aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que entende, isto é, aquele a quem ela é manifestada. Então, se você entende a palavra de Deus, porque ela está manifestada em você. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E tudo que meu Pai deu, virá. Minhas ovelhas, minhas pombas, ouve a minha voz. Não seguirão o desconhecido. E qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. E o que é a voz de alguém a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus. Mensagem: por que clamas? Fala. A partir do 71.
diz assim: um dia, enquanto cuidava do rebanho, de repente viu uma sarça ardendo. Ele foi lá em cima, não intelectualmente, não uma imaginação, não uma ilusão, não uma ilusão óptica, porém nele estava o Deus de Abraão numa luz, o pilar de fogo numa sarça. Aquele fogo movendo-se como ondas, porém não consumia a sarça. A voz da Escritura, a voz de Deus falou através dela e disse: tenho escolhido a ti, tu és homem, tenho te levantado para este propósito. Estou te provando aqui por meio de sinais que tu vais descer para libertar aos filhos, porque minha palavra tem que ser cumprida. Damos graças ao Senhor por isto. Caminhar uma vida consagrada, como vocês mais, apenas doçura, humildade, caminhem no Espírito, caminhem, falem, vistam, atuem como cristão, humildes e dóceis. Não permita que isso falhe agora. A voz de Deus através da palavra, através de dons. A voz de Deus através da palavra fala através de dons. Dons minúsculos. Quais são os dons que nós falamos? É o 5º ministério de Efésios. Olha a profundeza que é isso. Enquanto um dom, quando está em minúsculo, refere-se ao homem aqui. Maiúsculo refere a Deus, né? Enquanto um dom vem, outro o expressa. Outro dom vem e expressa a mesma coisa. E o que nós temos feito? Nós não estamos expressando a mesma coisa que o profeta expressou. Para isso é os encontros. Não sai nem um pouquinho fora. Você sabia que o encontro é uma ordenança? O profeta ordenou? Sabia? O profeta ordenou. Ele disse que os pastores deveriam se reunir pelo menos uma vez por mês ou qualquer data, e ali que entrasse nas profundezas da palavra de Deus. Foi uma ordem. Tudo que eu ouço o profeta falar é Deus, tudo que é Deus para mim é uma ordem. Põe do seu lado Jesus. É a mensagem que fala sobre isso. Mas só os revelados, né? Enquanto um dom vem, outro o expressa. Outro dom vem e expressa a mesma coisa. Vejam, isso é indubitavelmente correto com a palavra e correto com a hora. Deus está conosco. Está vendo como que Deus está conosco? Se expressando através dos dons. Agora você rejeita os dons. Ou anula um dos dons. Só quer falar em línguas, né? Para nós terminarmos, a voz de Deus nesses últimos dias, é a mensagem, a partir do parágrafo 25. E Deus havia prometido suprir a necessidade da hora. Ele sempre faz isso. E nós necessitamos da voz de Deus hoje para suprir a necessidade da hora. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E Deus, Ele vai suprir. Para suprir ao tempo em que estamos vivendo. E desde que Ele tem prometido, podemos ter a segurança que Ele guardará a sua promessa. Essa é a confiança que o crente tem em seu feitor, que Ele prometeu suprir suas necessidades. E hoje, uma razão por que a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes,
tantas vozes diferentes. A pessoa vai, ouve uma voz aqui, uma voz lá. Olha, se Deus, ele só tem um profeta. O profeta disse que se houvesse 2 profetas, haveria confusão em algum assunto. Se Deus tem só um profeta, Deus é um só, você tem 2 pastores então? 3 pastores? Ah, mas eu vou ouvir aquele pastor que é uma bênção. Vai. Vai. O pastor Adil falou em São José dos Campos, está com uns 4, 5 anos atrás, último encontro lá, que quem tem um pastor tem um, quem tem 2 não tem nenhum, né? Tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. É isso. Quem tem um pastor, tem um pastor. Quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. Tem outros que tem mais ainda. A internet, irmão. O inimigo, a gente sabe que a internet é uma bênção, né? Para quem não pode estar no culto. Mas o inimigo, ele usa de uma maneira terrível. Hoje é a madrugada com Jesus, café da manhã com Jesus, é almoço com Jesus, chá com Jesus, janta com Jesus, ceia com Jesus, é noite com Jesus. Tudo que você imaginar tem. Tudo. Mas tanta. Agora eu sempre falo para a minha igreja, Deus me estabeleceu para ser pastor da minha igreja. Eu não sou pastor de outro pastor, porque o pastor de outro pastor é o Senhor Jesus Cristo. É o pastor dos pastores. E eu falo, eu não fui estabelecido para ensinar pastor. Quando eu estou aqui, eu sou ovelha. Eu estou aqui para aprender. Quando tem um pastor pregando, eu sou ovelha, tenho que aprender com ele. Quando eu estou pregando, eu sou ovelha também. Eu tenho que aprender com a minha pregação. Não, mas o senhor é o pastor. Eu estou aqui ajudando o senhor. Eu não estou aqui ligando as pessoas a mim. Mas quando o pastor vai na outra igreja, ele vai para fortalecer o pastor que está na igreja. Mostrar que o seu pastor é uma bênção. O senhor é uma bênção, pastor Adil. Estou aprendendo com o senhor, na humildade do senhor. E hoje uma razão porque a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes para superar, para separar a igreja da voz de Deus. As vozes é para separar. Um pequeno desvio. O profeta diz que uma linha é o suficiente para errar o alvo. Até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus ainda, que seja falada exatamente no meio deles, porque o excesso de voz traz confusão. Você não sabe mais o que é certo. Você perde o discernimento. Desobedeceu, morte espiritual. Morte espiritual, perdeu o discernimento. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Aí você vai criando um sistema. Aí você vai criando um sistema, nesse sistema você vai ficar descontente, você vai começar a murmurar, começa a reclamar, fica desgostoso. Aí você desaprova tudo e no final você mata a si mesmo. E acabou a vida cristã. Por quê? É o desde então. Por quê? Se a pessoa está naquela condição, tem o desde então. Aonde houve o desde então? Porque nós humanos olhamos para o agora, nossa posição agora. Uma pessoa que chega, está enferma, está em problema, ou uma pessoa que está caída, está desviada. Mas por que ela está naquela condição? O profeta fala na mensagem desde então, que lá no princípio houve algo. E essa atitude lá no início é a consequência que ela está colhendo naquele momento. É algo que foi plantado lá atrás. E se nós notarmos em nossa leitura da Escritura,
vamos ver que a voz de Deus era estranha para eles. Há tantas vozes, e logo se Deus prometeu que eles nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então elas devem ser a voz do nosso inimigo para nos confundir, para que nós não entendêssemos a voz de Deus quando Deus fala conosco. Cuidado com as vozes, elas são para nos confundir. É para que você perca, é para que nós percamos o discernimento do que é Deus e o que não é Deus. Mas graças a Deus que nós estamos no caminho correto. Estamos naquilo que é correto. Temos um pastor correto, um ministério correto. Nós temos a voz de Deus sendo expressa hoje. Uma única voz. Tanto é que quando nós falamos ou vem outro pastor aqui, é a mesma voz do pastor Adil. Não é diferente. Não é diferente, é a mesma voz. Isso mostra que é Deus no nosso meio. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.